Fala, galerinha da terceira série. Saudade de todos vocês. Não posso deixar de dizer que eu estou com saudade do aconchego do nosso CEPIR, Dr. Genserico, e daquela acolhida tão gostosa que todos os dias nós temos nas nossas aulas. Porém, não podemos deixar o nosso barco parado, precisamos continuar, visto que o Enem já está previsto para novembro e precisamos estar aí a todo vapor, estudando. E eu farei a correção de todas as 3 listas de exercícios que eu passei para vocês nesse período. Então, agora nós vamos dar início à correção dos exercícios do Enem. Primeira coisa, para resolvermos qualquer exercício do Enem, nós precisamos preparar para uma boa leitura e separação dos dados do problema. Se a gente consegue fazer isso de uma maneira rápida, nós já estamos com boa parte da solução dos nossos problemas. Veja bem esse exercício do Enem de 2014. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Vamos separar aqui alguns dados do nosso enunciado. 2 partes cúbicas. Isso aqui já está visível. Espera aí um minutinho. Ó. Nós temos 2 cubos. Esse cubo menor e esse cubo maior. Ele tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Se vocês observarem, nós não temos unidades de medidas. Então, eu vou chamar aqui de A de aresta, A de aresta, A de aresta. Como aqui é A de aresta e aqui vale o dobro da medida do cubo de cima, aqui vai valer 2 As. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Então, ela levou 8 minutos para encher isso aqui. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Mas vamos calcular. Vejam bem, eu passei para vocês esses valores aqui. Aqui é a primeira aresta, aqui também é a aresta e aqui é a aresta. A característica do cubo é que as arestas são iguais. Aqui é o dobro, então aqui vai valer 2 vezes aresta, 2 vezes aresta, 2 vezes a aresta. E aqui corresponde a 8 minutos que demorou para encher a metade desse tanque. Se aqui vale 8 minutos, aqui vale 8 minutos. Mas quanto tempo demorou para encher esse cubo aqui de cima? Primeira coisa, cálculo do volume. Volume do primeiro prisma, do meu cubo, e volume do segundo prisma, que é o segundo cubo. Vamos lá. Volume do primeiro prisma. A vezes A vezes A ao cubo. Do segundo prisma, 2As vezes 2As vezes 2As, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, A vezes A vezes A ao cubo. Nós enchemos totalmente o nosso cubo maior? Não, nós enchemos pela metade. 8A ao cubo corresponde ao cubo totalmente cheio, mas como ele só levou a metade, eu vou calcular apenas a metade dele. Metade de 8A ao cubo, 4A ao cubo. 4A ao cubo corresponde a 8 minutos que encheu. A ao cubo vai preencher em quanto tempo? Regra de 3 simples. Multiplicação cruzada. 4 vezes A ao cubo vezes X é igual a 8 minutos vezes A ao cubo. O 4A ao cubo está multiplicando, passa dividindo, cancela os 2A ao cubo, 8 minutos dividido por 4, 2 minutos. Quer dizer que em 2 minutos eu vou encher
esse cubo menor. Mas vem cá, se aqui foi 8 minutos, essa outra parte aqui vai demorar quantos minutos? 8 minutos também. O próprio exercício me diz isso. Mais 2 minutos, que nós acabamos de descobrir, em quanto tempo? 10 minutos. Simples, né? Mas que requer um pouquinho de raciocínio. Resolvendo outro exercício do Enem 2016. Vamos lá. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares, com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no caso do reservatório, apenas uma parte da carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculos, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Vem cá, eu estou observando aqui que eu vou ter que trabalhar com cálculo de 2 volumes. Primeiro, do reservatório maior, que ele tem dimensão de comprimento 60 metros, de largura 10 metros e de altura 10 metros. Porém, o que o exercício está me dizendo? Que aqui no compartimento C sofreu um dano e que onde vai ocasionar da água toda, do petróleo todo que tiver aqui, ele vai ter um vazamento. Então, significa que o compartimento A e B, ele vai estar cheinho de petróleo, porém, o que está no reservatório C, ele vai sair, porque aqui vai sofrer um furo no fundo do compartimento C. Vejam bem, se eu percebo que aqui vale 60 e fizer a divisão, aqui vai valer 20, aqui 20 e aqui 20. Porém, a altura daqui, ele está me dizendo que vale 7 metros. Vamos começar a fazer esses cálculos? Seria a diferença dos dois. 6.000 metros cúbicos menos 2.800, que equivaleria a 3.200 metros cúbicos. Mas o exercício, se você perceber, ele está colocando em notação científica. O que é notação científica? A parte inteira, ela compreende entre 1 e 10 vezes a potência de base 10 elevado a algum número. Então, eu caminhando com a minha vírgula, que ela está aqui, para 3,2 vezes 10, ela caminhou 1, 2, 3 casas. 3,2 vezes 10 elevado ao cubo metros cúbicos. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A figura geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é igual a tetraedro, uma pirâmide retangular, um tronco de pirâmide, tronco de pirâmide retangular, prisma quadrangular reto, prisma triangular reto. Bom, isso aqui são as definições, né? Que eu já passei para vocês. Tetraedro não pode ser, porque tetra, pelo prefixo, significa 4, 4 faces. Nós não temos 4 faces nessa figura. Pirâmide retangular. Pirâmide, ela tem base e tem ponta. Aqui nós não temos base e ponta, isso aqui é aresta. Tronco de pirâmide retangular, nós não temos uma pirâmide aqui. Aqui, se você colocar essa figura ao contrário, pensa no chocolate Toblerone.
Se você colocar a parte triangular aqui assim, ó, na superfície, você vai ver que isso aqui é a minha base, esse aqui é a minha tampa. É o que fecha. Prisma quadrangular reto, também não. É um prisma, mas não é quadrangular, porque ele é um triângulo. Prisma triangular reto. Aqui é a definição. É um prisma triangular reto. Exatamente isso aqui. Compõe seus vértices, sua aresta e sua face. Resposta correta, letra E. Exercício muito simples que depende apenas de definição de poliedros. Enem 2014. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 2 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a altura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de solo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no solo em toneladas é igual a... Vejam bem, tem aqui as nossas opções e conforme eu fiz a leitura, eu já vou separando quais são os dados mais importantes para eu poder resolver esse exercício. O exercício me diz que esse silo, ele é um prisma reto trapezoidal. Se vocês observarem, espera aí um minutinho que eu vou mudar o ponteiro para poder estar demonstrando aqui para vocês. Olha aqui, ó, o trapézio aparecendo. Ele tem 2 metros de altura. A altura é aqui, forma um ângulo de 90 graus, já expliquei isso para vocês. 6 metros de largura de topo, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Ó, o objeto é comprido. Ele tem 20 metros de comprimento. A largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. O que significa aqui? Se eu traçar minhas duas alturas aqui, aqui tudo não vale 6, aqui vai ser meio metro e aqui vai ser meio metro de diferença. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de solo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no solo em toneladas é igual a... Vamos lá. Interpretando os dados do exercício através do desenho. Esse aqui eu já havia explicado. Vejam bem, essa base maior do meu trapézio vale 6 e o meu comprimento do meu silo, ele vale 20 metros. Aqui vale 6 metros e aqui 20 metros. Traçando o meu desenho, a base trapezoidal, olha a altura formando aqui meu ângulo de 90 graus. Aqui, meio metro, meio com meio 1, 6 menos 1, 5. A base maior vale 6, quanto que vale a base menor? 5. E a minha altura vale quanto? 2 metros. Cálculo do volume do nosso silo, não é a área da base vezes a minha altura? Como que eu calculo a área da base de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior vale 6, mais 5, que é a base menor, vezes a altura, que são 2, dividido por 2. Cancelo esses dois, 6 mais 5, 11. 11 metros quadrados. Agora, eu quero calcular o volume. Eu preciso multiplicar pela altura do prisma. A altura do meu prisma não são 20 metros? 11 metros quadrados vezes 20 metros é igual a 220 metros cúbicos. Porém, tem outro tipo de cálculo aí que nós precisamos fazer.
Porque o enunciado, ele fala que, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de solo. Então, nós temos que calcular uma regra de 3 simples. 2 metros cúbicos corresponde a 1 tonelada. 220 metros cúbicos vai corresponder a quantas toneladas? Multiplicação cruzada. 1 vezes 220 igual a 220, 2 vezes x, 2x. O 2 está multiplicando, passa dividindo, 220 dividido por 2, 110 toneladas. Letra correta seria a letra A. Esse exercício é um exercício considerado difícil. Ele requer mais raciocínio. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente desde sua base de um cone, até a metade de sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o cone do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual será a forma do adesivo? Vou dar uma pausinha para vocês tentarem descobrir qual que é a nossa resposta. Será que é letra A, letra B, letra C ou letra D? Ou mesmo a letra E? Vou mostrar aqui através de um desenhinho que eu fiz aqui para vocês. O cone circular, nós já sabemos que pela planificação dele, ele tem a forma arredondada aqui, e aqui teria a base um círculo. O que aconteceu? Ele foi cortado. Se ele foi cortado, galera, vamos pensar aqui. A forma também vai ser arredondada, concordam comigo? Então, não pode ser essa forma reta, nem essa forma reta. Essa forma aqui arredondada com essa forma reta, muito menos um triângulo. O triângulo nós podemos girar em torno dele mesmo para formar quem? O próprio cone, mas não necessariamente quando eu faço uma secção. A secção é um corte da figura. Ao planificá-la, ela vai ter o quê? Isso aqui, ó. A secção é essa aqui. Então, letra correspondente à resposta correta desse exercício, letra E. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. Eu já marquei aqui o que é importante para a gente saber. É o caminhão de carga cuja capacidade corresponde a 20 metros cúbicos. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é igual a... Olha os silos aí. Esse silo aqui que eu observo, nós temos um cilindro. Olha, um cilindro. E nós temos um cone. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o cálculo do volume, tanto do cilindro quanto do cone. Lembrando dos elementos, isso aqui é minha geratriz, que corresponde também à minha altura, que valem 12 metros. Essa aqui é minha altura de quem? Do meu cone. E meu raio. Gente, se o raio vale 3 metros aqui, consequentemente aqui, para fechar a nossa figura do silo, aqui também vai gerar o raio 3. Qual é a fórmula que eu trabalho para calcular o volume de um cilindro e o volume de um cone? Vamos lá. Volume de um cilindro, área da base vezes minha altura.
A área da base é πr ao quadrado vezes a altura. 3 vezes 3 ao quadrado vezes 12. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 12, 324 metros cúbicos. Volume do cone. Pera lá, o cone tem ponta? Tem. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3 dividido por 3. Cancela um 3 com o outro. 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27 metros ao cubo. Juntamos as informações. 324 metros cúbicos mais 27 metros cúbicos é igual a 351 metros cúbicos. Só que a capacidade do caminhão é de carregar 20 metros cúbicos. O que eu tenho que fazer? Distribuir essa carga, né? Pegar 351 e dividir por 20 metros cúbicos. Essa conta vai dar exata? Não. Ela vai dar 17,5 mais alguma coisa. Porém, não tem como eu quebrar a viagem. Ele vai ter que andar mais uma viagem com o caminhão mais vazio um pouco, mas vai carregar todos os grãos. Enfim, 17 mais 1, 18. A letra correspondente é igual à letra D. Enem 2014. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D, em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? Bom, essa é uma questão considerada super mega fácil no Enem. Ela depende muito mais de aplicação de fórmula e de habilidade de leitura. Ela fala sobre diâmetro e que, se vocês observarem, eles estão fazendo um contorno de uma circunferência em relação a esse diploma. Se é um contorno, eu estou trabalhando com perímetro. Perímetro de quem? De um círculo. Então, veja bem, outra dica que eu dou, peraí que eu vou organizar aqui para mostrar para vocês a resposta. Todas as minhas respostas estão assim, πD, 2πD, 4πD, 5πD e 10πD. Então, eu já observo que a minha resposta está em diâmetro, não está em raio. E como que eu calculo o contorno de uma circunferência? Vamos à fórmula. Contorno da circunferência é igual a 2 vezes o πr, não é isso? Vocês já sabem porque viram comigo. Πr, tenham paciência que não é brincadeira mexer com esse brinquedinho aqui. Só que vejam bem, ele não está trabalhando com raio, ele está trabalhando com quem? Com diâmetro. Então, vamos lembrar quem é meu diâmetro. O diâmetro, ele vale 2 vezes o meu raio, não é isso? O diâmetro, ele vale 2 vezes o meu raio. Tranquilo? E o raio, por sua vez, vale a metade do meu diâmetro. O raio, super simples, o que eu estou fazendo aqui, é a metade do meu diâmetro. Diâmetro dividido por 2. Topzera. Vamos substituir? Vamos lá. Quantas voltas eu dei? 5 voltas.
5 voltas vezes o comprimento da circunferência vai ser quem? 2 pi. Quanto que vale meu raio? Não é metade do meu diâmetro? Então, vou substituir aqui, metade do meu diâmetro. Vou trocar de cor. Posso cancelar esse 2 com esse 2? Aqui. Qual é a minha resposta? 5 vezes... Opa! Vou apagar aqui para tentar fazer no mínimo bonitinho. Consequentemente, a minha resposta será quem? O comprimento da circunferência vai ser 5 pi d. Nada mais do que isso. Agora, para saber responder isso, leitura, interpretação e aplicação de fórmula. Super simples, hiper simples. Esse exercício já é um exercício mais complexo. Enem 2014. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo, a soma das dimensões da bagagem, a altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. O maior valor possível para x em centímetros para que essa caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é... Então, vamos lá. Vamos pegar aqui que o exercício está nos dando como informação. Olha, a soma das dimensões da bagagem, a altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. E nós sabemos aqui que eu quero descobrir o maior possível valor para x. Eu queria fazer uma inferência com vocês de lembrar que se aqui, vamos tentar entender o exercício. Se aqui, estou tentando colocar o ponteiro aqui para vocês poderem, um minutinho. Se aqui vale 24 centímetros, aqui também vale 24 centímetros. Se aqui vale x, aqui vale x. Aqui, para fechar a caixinha, tem que valer 24, aqui tem que valer 24, aqui também 24, aqui também 24. Concordam comigo? Então, vamos lá para a solução desse exercício. Se eu pego aqui as dimensões 24, 24, x, x, 24, 24, aqui 24, consequentemente aqui também são 24, aqui 24 e 24, eu pego todo esse valor aqui, ele é igual a 90 centímetros, mas 90 centímetros menos 24 é igual a 42, então essa parte aqui vale 42, 42, 42, 42 e 42. Planificar é isso aqui. Quando eu solidifico essa gravura, olha o paralelepípedo aqui aparecendo para mim. É o x que eu tenho que descobrir, aqui vale 42 e aqui 24. A nossa dimensão, ela não pode ser maior do que 115, porque senão fica proibido. Então, eu tenho... Fica proibido pela ANAC, né? São as medidas que são proibidas. Não pode ser superior a 115 centímetros. Então, eu vou pegar o comprimento, mais a largura e mais a altura, que não pode ser superior a quem? A 115. Então, 42 mais 24 mais x, maior do que 115. 24 mais 42 são 66, mais x maior do que 115. O x está aqui. 66 está positivo, passa negativo. Qual será o maior valor possível? 49, não pode exceder. Então, a letra correta é a letra D.
Exercício. Esse, para mim, eu considero o exercício mais difícil de todas essa listagem que eu fiz com vocês. É o Enem de 2014 e ele fala o seguinte: uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Será produzida uma nova lata com os mesmos formatos e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores do que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Separando os dados, é um paralelepípedo retangular reto, que tem o mesmo formato e volume, só que produziu uma segunda lata com 25% a área da base maior do que a lata atual, ou seja, 25% de quem? Ela possui o mesmo volume do que a produção da outra lata. Porém, o que acontece aqui? Aqui foi acrescentado 25% de 24, 25% de 24, mas a nova figura ela vai ter o mesmo volume que essa aqui. Vamos para o desenho, então. Ó, eu procurei representar para vocês. Se eu quero calcular 25% de 24, 25% equivale... 25% de 24 equivale a 6 unidades, mais 24, 30. Então, ao invés de ser 30, passa a ser 30. Ao invés de ser 24, nós passamos a ter 30 centímetros e aqui 30 centímetros. E a altura? Eu tenho o valor da minha altura? Não, é exatamente isso que eu quero descobrir. Porém, eu tenho um dado muito importante a respeito desse exercício. Eu sei que o cálculo dos meus volumes, eles são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar meus volumes. Cálculo do volume de um prisma, não é? O produto das três dimensões? Então, vamos ao volume 1. 40 vezes 24 vezes 24, dá 23.040 centímetros cúbicos. Mas o volume aqui não dá para eu calcular, mas dá para eu igualar. Volume 1 é exatamente igual ao volume 2. Então, vamos lá. O volume 1 é correspondente a 23.040. E o volume da figura 2? 30 vezes minha altura. 30 vezes 30, 900, vezes a altura, 900 altura. 900 está multiplicando, passa dividindo, a altura corresponde a 25,6 centímetros. Então, veja bem, de 40, ela foi reduzida para 25,6 centímetros. Aqui acrescentou 6 unidades e foi para 30. Aqui acrescentou 6 unidades e foi para 30. Terminou o exercício? De forma alguma. Veja bem, de acordo com o enunciado, ele fala assim: para obter a altura de uma nova lata, a altura atual deve ser reduzida em... Vamos começar. A altura antiga não eram 40 centímetros? Ela foi reduzida em 25,6. Isso aqui foi a diferença do acréscimo da altura da lata, concordam comigo? 40 corresponde a 100%. 14,6, que é o nosso acréscimo da altura, vai corresponder a quantos por cento em relação à altura? Faz a multiplicação cruzada e nós vamos ter como resultado quem? 36%. Esse exercício eu considero mais difícil. Bom, galera, espero que tenha contribuído com vocês para a resolução dos exercícios. Nós temos que estar muito juntos. É um momento assim que a gente tem que pegar na mão do outro. Pegar na mão é um sentido figurado que eu estou falando, mas no sentido de estar nos apoiando, porque vocês têm um projeto aí pela frente. E eu quero que vocês tenham muito compromisso e muita responsabilidade em relação aos estudos. Um grande beijo, fiquem com Deus.